Os eventos desta história começarão um quarto de século antes do desenrolar da trama principal. Por que esse desejo tão obsessivo? O Sr. Pearson realmente acredita que Lady Rhea ainda está viva? Uma cidade inteira desapareceu da noite para o dia graças a uma plebeia de 18 anos que se tornou uma grande feiticeira. Ela não poderia ter sobrevivido. A guerra pela supremacia no continente durou longos 70 anos. E foi o Império de Vetunia que saiu vitorioso graças à magia da grande feiticeira Rhea Hart. O inimigo e as cidades que lhe pertenciam foram lançados aos céus e desapareceram da face da terra. No entanto, a heroína do Império gastou toda a sua força vital nisso, até a última gota. Um dos cavaleiros notou algum movimento entre as ruínas da cidade inimiga. Precisamos verificar imediatamente. Mas isso não pode ser. É impossível penetrar aqui. Todos os cavaleiros, preparem-se. As nuvens de fumaça começaram a se dissipar e uma figura encapuzada apareceu no epicentro da explosão mortal. Um homem. Como ele chegou lá? E como conseguiu sobreviver quando a explosão tirou a vida de centenas de pessoas? Nenhum ser humano pode sobreviver a uma explosão de poder tão destrutivo. Que o estranho se identifique imediatamente. A personagem principal se virou lentamente e com calma para encarar os cavaleiros. Não podia ser. Era Lady Rhaena. Ali estava ela, a maior feiticeira do Império de Vetunia. E, nessa beleza e fragilidade incríveis, estavam contidos poder e força cósmicos. Droga, rosnou a garota. Ela não era Rhaena Hart. Maldita seja. Ela era apenas uma leitora de romance sem nada de especial, e, entre todas as possibilidades, acabou no corpo dessa heroína. Um romance chamado O Jardim de Vetunia se tornou o local do renascimento da garota. O romance tem uma trama bem clássica, um maravilhoso protagonista derrota um tirano vindo de terras inimigas. Depois de vencer triunfantemente o antagonista principal, o protagonista se une à heroína. Então, em nome de sua amada, o protagonista extermina a raça dos dragões para que a paz e a tranquilidade finalmente reinem no Império. O herói reconquista a capital perdida, e tudo termina com um final feliz. Dena nunca poderia imaginar que o romance seria abandonado bem antes do final, logo quando ela tinha acabado de gastar seu dinheiro suado. E por que o autor decidiu desistir de escrever o final? Uma crise? Problemas pessoais? É realmente possível fazer isso com os leitores? No entanto, as perguntas da garota não terminam aí. Agora, ela está no corpo de uma grande feiticeira chamada Rhaena Hart. E há uma grande inconsistência, a feiticeira Rhea morreu antes do início da trama principal do romance. Ainda faltam 14 anos para o começo da história original, onde Rhea morre subindo aos céus e apagando a capital de Tunara do mapa. Mas Dena renasceu. E agora a grande feiticeira está viva novamente. Como ela poderia ter acabado no corpo de uma heroína que nem sequer existe na linha principal da história? A única pista é a voz que ela ouviu antes de acordar. Essa voz pediu que ela protegesse. Mas quem? O protagonista ou a felicidade dele? O romance foi abandonado. Agora, como saber o que fazer? Só há uma saída, não fazer absolutamente nada. Deixar que os eventos sigam seu curso, e Dena, ou melhor, Rhaena, apenas observará. A garota não interferirá neste mundo mais do que o necessário. Ela apenas garantirá que tudo siga conforme a trama incompleta. Com o poder da maior feiticeira, ela iluminará esta cidade. Este mundo está pronto. Mas, por que Lady Rhea está gritando para as estrelas? Algumas semanas depois, a garota já havia se acostumado ao corpo de sua heroína. Não se pode negar que é um ser humano belíssimo. Assim, Rhea prometeu a Sua Alteza Imperial que completaria seu treinamento em magia básica. E, uma vez feito isso, a feiticeira deverá se esconder em seu domínio até o início da história original do romance. Além disso, para seguir a rota original da trama, é necessário evitar os personagens principais. Em especial, a garota deve tomar cuidado com o principal vilão do romance, o sanguinário Quarto Príncipe. De acordo com a história do livro, esse cara era um verdadeiro psicopata digno das notícias criminais. Assim, esse príncipe é o responsável pela verdadeira crise que se aproxima, o que significa que ela precisa evitá-lo a qualquer custo. Agora, ele provavelmente está vivendo sua trágica história de origem, que o transformará em um vilão enlouquecido. Rhea se sentiu mal sabendo o que ele teria que passar. Como poderia apenas assistir? Espera, o papel dela é simplesmente ficar quieta e não interferir com os eventos da trama.
Ela precisa se livrar desses pensamentos tóxicos. Esse psicopata ainda não sai da cabeça da feiticeira. Ele não nasceu vilão. Ele foi moldado assim por traumas insuportáveis e uma dor inimaginável. São esses eventos trágicos que desencadearão uma reação em cadeia, ao fim da qual o quarto príncipe se tornará um louco sanguinário. E, assim que a garota pensou no pobre rapaz, eles se encontraram. Bem, agora não dá mais para fingir que Raina não viu a cabeça de uma criança saindo dos arbustos enquanto passava. A criada perguntou, preocupada, se estava tudo bem. Estava tudo certo. Ela apenas achou que havia um gato nos arbustos. A criada imediatamente olhou em volta dos arbustos do jardim com medo, como se já tivesse visto algo ali. É melhor Lady Hart não ir até lá. E o que isso quer dizer? Isso é apenas outro complexo do palácio do imperador. Isso é verdade. Mas a imperatriz não gosta que alguém apareça por essa parte. Se Lady Rhea estiver conectada a este lugar, isso trará sobre ela a ira do governante. A criada está preocupada. Por isso ela ultrapassou os limites do que é permitido. A garota, no entanto, não se importa nem um pouco com as palavras da criada. É isso mesmo. E, aparentemente, só a feiticeira consegue ver aquilo. É uma janela do sistema. Já descobrimos isso. Mas por que ela apareceu? As noites do quarto príncipe eram cheias de sofrimento. Todas as noites, os servos do palácio espancavam a criança e cuspiam nela, e o autor negligencia o tratamento que ele deveria receber. Ou o quê? O pobre menino não conseguia dormir de tanta dor, mal sua mão se erguia para escrever. Que tipo de tormento é esse? Como fazer um acordo com a consciência? Ela não pode interferir na trama principal e, assim, estragar o vilão. A janela do sistema apareceu de novo. A vida da criança infeliz era cheia de escuridão. Maldito seja. E o que Raina deve fazer com essa informação? O maldito autor está claramente tentando acelerar a própria morte. A criada gritou de medo, perguntando por que Mad estava rosnando. Ela já havia pedido desculpas pela insolência. Mas não se trata da criada. Está na hora de voltarem. É hora do almoço. O autor enfiou tantos eventos dolorosos e aterrorizantes na alma do pobre príncipe que ele não teve chance alguma de se tornar alguém diferente. Qualquer um aqui também desejaria destruir o mundo ao seu redor. Que sádico miserável. Por mais que a garota sinta pena do menino, ela não deve interferir nos acontecimentos. A única comida do quarto príncipe era pão mofado. Que coisa repugnante. Esse era exatamente o momento de mencionar isso. O pobre garoto nunca tinha provado uma sopa quente na vida. Mas isso já é pessoal. Sabendo disso, Raina também se recusa a comer enquanto essas janelas surgem. E agora, diante dos olhos da garota, há apenas uma criança faminta numa caixa, pedindo para ser alimentada. Ele parece um gatinho de rua. Esqueça o maldito passado trágico, até um vilão precisa se alimentar bem, ou não terá forças para banhar o império em sangue. E quem será o responsável por isso? O antagonista principal precisa receber uma alimentação saudável e adequada. Isso é óbvio para todos. Ufa! Finalmente, a feiticeira encontrou uma desculpa para sua intervenção. O que a senhorita está fazendo? Para onde Mad Hart vai com tanta pressa? Ela nem tocou na comida ainda. Vai alimentar o gato. Então, um pouco de contexto, o imperador Vetunius tinha 3 esposas e 4 filhos. A segunda imperatriz era uma dançarina e levava uma existência solitária no palácio. Morreu cedo, deixando apenas sua beleza como herança ao filho. O quarto príncipe, Kevin Ryak, que viria a se tornar o grande vilão, acabou crescendo como um jovem de beleza fantástica. Após a morte da segunda imperatriz, o amoroso velhote com a coroa não ficou triste por muito tempo e ordenou que Kevin fosse entregue à sua próxima esposa. E o que a nova imperatriz ordenou fazer com o quarto herdeiro de sua majestade? A governante apontou seu leque para o menino adormecido com nojo. Talvez pudesse alojá-lo em um palácio vazio. E assim, para o pequeno príncipe, a crueldade e a dor rapidamente se tornaram a norma. O pobre garotinho continuava fazendo uma pergunta. Por que ele estava sempre sozinho? Por que as pessoas odiavam tanto o príncipe? Por que o espancavam? Apenas os ratinhos eram gentis com ele. Foi nas páginas de um velho livro que o menino encontrou a resposta. O quarto herdeiro do trono finalmente percebeu que o problema era ele ser um monstro, odiado e temido por todos.
Deitado no chão de um anexo do palácio, o menino ainda não conseguia entender que a culpa não era dele. A culpa era apenas das pessoas ao seu redor. Nas páginas do Conto de Fadas, um monstro poderoso chorava, e ele se parecia tanto com o menino. Todos os monstros matam pessoas, o que significa que, mais cedo ou mais tarde, o príncipe matará todos no Palácio Imperial. Mas então, um dia, ela apareceu. O Visconde Hart já havia considerado a proposta. A maior feiticeira e heroína do Império recebeu o título de viscondessa por seus serviços militares. A proposta do cavalheiro era, no papel, bastante vantajosa. Que coisa nojenta! Que ele calhe a boca de uma vez. Rhéa limpou os lábios do homem com um estalo de dedos. O quarto príncipe ficou extasiado de tanta alegria. Aquilo foi tão engraçado. Então a dama selou a boca dele com magia. E ainda queriam falar de casamento. Que pelo menos a convidassem para um café primeiro. Além disso, a garota só tem 18 anos. O menino curioso espiou por entre os arbustos para ver melhor a feiticeira engraçada. Essa garota é como uma bela flor roxa que se quer ver outra vez. No dia seguinte, o príncipe viu Raina batendo a cabeça no chão. Por que diabos o autor a colocou nessa situação? Um dia depois, a flor roxa floresceu de novo no campo. O que esse mundo quer de uma garota que só queria aproveitar a posição e o dinheiro da heroína e viver ao máximo? No geral, esta dimensão é até bem agradável. Tudo é tão bonito por aqui, e essas roupas. Raina enlouquece com elas. Houve um farfalhar nos arbustos. A garota se virou imediatamente ao ouvir o barulho. O pequeno vilão mal conseguiu se esconder. No que a viscondessa Hart está olhando? Parecia que havia alguém morando nos arbustos. Talvez fosse um gato. Ninguém viu o garoto, o que significa que podemos continuar observando. A garota recolheu tudo o que pôde encontrar na cozinha dentro de uma cesta e se jogou na grama. O pão mofado estava mais duro que pedra, e o pobre menino teve que esfregá-lo contra a parede para conseguir mastigar algumas migalhas. Sim, ela já entendeu. Pare de pressionar. Que sanduíche delicioso Rhéa está comendo agora, e não há ninguém para compartilhar. Mas não podemos esquecer que essa não é uma criança comum. Esse é um futuro maníaco e psicopata. É só agora que o quarto príncipe se parece com um gatinho selvagem e faminto entre os arbustos. Ah, que dor! A viscondessa já comeu até se fartar e ainda tem tanta comida. A cozinheira disse que é absolutamente necessário comer tudo. Dizem que há uma fada que vive aqui e realiza desejos. Então, Rhéa vai deixar uma cesta de comida nesse lugar com a esperança de que a fada realize seu desejo e coma tudo. E amanhã, a feiticeira voltará para ver se a fada atendeu seu pedido, se a operação foi bem sucedida. No dia seguinte, a feiticeira voltou à clareira novamente. O pequeno vilão precisava se alimentar bem. A garota se aproximou com cuidado do campo de ontem e abriu a cesta de piquenique. Havia lindas flores dentro. Que doce e comovente isso é! O quarto príncipe deixaria um buquê no lugar da comida que comeu. Como alguém teve coragem de transformar um menino tão encantador em um psicopata? O coração da viscondessa Hart ficou ainda mais pesado. Por que uma criança tão sensível e luminosa teve que passar por tudo isso? A garota colocou cuidadosamente as flores do pequeno vilão no lugar mais visível do quarto. O que está acontecendo? Precisa se recompor. Só falta uma semana, e a feiticeira irá para seu domínio. Mas Raina continuará alimentando o gato. 5 dias depois, todos os aposentos particulares da garota estavam cheios de buquês encantadores. O pequeno vilão nunca esquecia de agradecer sua enfermeira com um novo buquê. Assim que a silhueta graciosa de cabelos lavanda desaparecia por entre as árvores, um gatinho desconfiado saía para a clareira. Rhéa se escondeu atrás do tronco de um grande carvalho e começou a observar o quarto príncipe. Ela quase se entregou. O menino era incrivelmente encantador, mesmo com sua aparência terrível. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas profundas. As unhas estavam em carne viva. Não havia um único lugar ileso nos dedos. Maldito autor! O encantador vilão tirou uma flor roxa de trás das costas. Finalmente, encontrou uma flor que se parecia com sua fada. Pobre príncipe! 8 anos é uma idade em que uma criança ainda é carregada no colo. A feiticeira, furiosa, mordeu os lábios e mandou o autor desse romance para o inferno. Ela não iria alimentar esse canalha sem talento e sem humanidade.
A fada Lavanda imediatamente saiu de seu esconderijo e foi direto ao encontro do pequeno vilão. O menino não esperava encontrar sua feiticeira cara a cara e deixou cair a cesta de flores de susto. O que Rhea está fazendo é uma coisa, alimentar um futuro vilão, mas reescrever sua história de fundo é outra. O pobre menino imediatamente cobriu o rosto. Ele pede perdão. Isso parte a alma dela. O príncipe está acostumado a apenas apanhar. A fada Lavanda se aproximou do quarto príncipe e levantou a mão sobre ele. A magia de cura foi ativada. Os olhos sombrios encararam a feiticeira com espanto, sem entender o que aquela senhora estava fazendo. Raina não resistiu a acariciar a cabeça do pobre menino, que não conhecia calor nem luz. Bem, a garota definitivamente se meteu. Kevin Ryak realmente parece um gatinho raro, lindo e assustado. Por isso não enfiaram a garota no corpo do príncipe herdeiro rebelde. Porque ela precisava de todas essas tragédias. Que o menino fique com isso. Há um remédio forte dentro. Rhea não poderá curá-lo com magia o tempo todo. O pequeno vilão deve usar os comprimidos e pomadas novamente se suas feridas e hematomas voltarem a doer. A lua subiu sobre o Palácio Imperial e estrelas brilhantes apareceram no céu. O quarto príncipe deitou-se no castelo frio e abandonado pela primeira vez com um sorriso no rosto, segurando o frasco da fada no peito. A feiticeira Lavanda não bateu nele, nem cuspiu. Pelo contrário, ela ajudou Kevin a reagir. Os olhos da criança imediatamente se iluminaram, e um sentimento totalmente novo e caloroso se espalhou por seu corpo. Então, a porta do quarto frio rangeu, e passos familiares, que tanto aterrorizavam o menino todas as noites, foram ouvidos. Uma multidão de degenerados cruéis estava do outro lado da porta, porque o príncipe ainda não havia ido para a cama. O que era aquilo que ele tinha nas mãos? A manhã chegou rápido no Império. A feiticeira já estava de pé e se apressava para uma reunião. Um remédio mais eficaz apareceu, mais do que o o senhor ofereceu para Madhart anteriormente. O médico imperial é tão gentil. Se a Viscondessa Ren precisar, o homem preparará para ela. Seria maravilhoso. Mas magia não seria mais eficaz nesse caso? A feiticeira não poderá usá-la constantemente, e o paciente não sabe usar magia. Embora, na realidade, o pequeno vilão se tornará o mais habilidoso e poderoso mago, superando até Reinhardt. No entanto, ainda faltam alguns anos para isso. E, por enquanto, o doce garotinho precisa cuidar de si mesmo de alguma forma. Assim que Raina pensava naquele menino, um sorriso imediatamente surgia em seu rosto. O pequeno príncipe era realmente muito fofo. O médico olhou para a viscondessa com espanto, se perguntando por que minha senhora estava sorrindo agora. Já era a hora. A pessoa que receber esse remédio deve ser realmente muito querida pela senhora Hart. A cada dia, cuidar do pequeno vilão se tornava mais fácil e agradável para a feiticeira. Rhea realmente havia se afeiçoado ao garoto. Seria melhor manter o novo remédio em segredo. E ali estava, o complexo abandonado no Palácio Imperial onde a pobre criança fora escondida. As paredes frias e úmidas estavam cobertas de mofo e teias de aranha, e ratos e baratas corriam pelo chão. O lugar perfeito para formar um futuro psicopata. Um assassino. Pobre bebê. E que sons são esses? Que garoto sujo e nojento. Ele é como um rato de esgoto. Como um príncipe não sente vergonha de estar assim? Mas que diabos é isso? A feiticeira ouve o barulho da água e várias vozes rangentes e desprezíveis. O pequeno canalha apenas desonra o sangue imperial. Ele merece tudo isso, não é? Afinal, Sua Majestade prefere água gelada, não é? Que ele mergulhe bem e lave essa vergonha. Afinal, para o sangue imperial, isso é só uma ninharia. Glória eterna à brilhante família Euven. Esses degenerados acabaram de entrar na fila para a própria morte. Cada um deles vai se arrepender sinceramente do que fez. Para essa criança, crueldade e dor foram companheiras fiéis. Então é assim que esse maldito autor construiu a história de fundo do vilão. E quem você tem que ser para permitir que tamanha desumanidade aconteça? Eles estão todos acabados. É uma pena que agora, nestas ruínas fétidas e podres, o próprio autor não esteja presente. Ele reescreveria rapidamente a trama e daria ao bebê um final feliz, e o trono imperial. As portas do quarto se abriram com força, e os descendentes podres e patéticos começaram a chiar para a visita indesejada. A pobre criança tremia de frio. Sua pele estava pálida.
As inúmeras feridas ficavam ainda mais visíveis contra ela, malditos degenerados. Cada um desses covardes deformados que ousou machucar uma criança pagará pelo que fez. Havia tanto medo e desespero nos olhos do quarto príncipe que Raina estava pronta para protegê-lo com o próprio corpo de todo sofrimento e dificuldade. O que essa senhora está fazendo aqui? Nem todos podem entrar num castelo abandonado. Essa garota estúpida ficou cega ou deixou de sentir medo? Esses desgraçados vão responder por cada ferimento no corpo dessa criança. O quê? Toda a tríade nojenta foi lançada no ar. O chicote mágico começou a apertar seus pescoços. Os monstros começaram a implorar por piedade e com medo. Eles não a merecem. Mesmo que esses vermes passem o resto da vida tentando compensar o que fizeram ao príncipe, ainda não será suficiente. O garoto imediatamente chamou sua fada pelo nome, o que significa que o príncipe conhece sua heroína. Antes, essa criança era apenas um personagem nesta história. Mas tudo mudou. Agora, diante de Raina, há uma criança indefesa de 8 anos que só conheceu crueldade e medo. Pobre garoto, que acreditava que o bullying desses vermes era merecido e normal. Por que a fada lavanda está chorando? Porque ela sente tanta pena do menino. Ele não merece nada disso. O final do romance é feliz para os protagonistas principais. Rhea irá salvá-los, mas eles não serão os únicos a ter um final feliz. A garota fará absolutamente tudo para garantir que essa criança brilhante e fantástica tenha o final feliz que merece. A feiticeira garantirá que o príncipe conheça a felicidade e o amor, a humanidade e o calor, o cuidado e a devoção. E aqui está o velho chato da coroa, o responsável por deixar a vida de seu quarto filho nas mãos de uma mulher gananciosa e podre. E nos Etereroan, o imperador reinante de Vetuinia, isso significa que a viscondessa Hart ainda está pensando na recompensa. Sua Alteza foi informada do desejo de Mad de encontrá-lo pessoalmente. Então ele pensou em discutir uma recompensa por seus serviços militares. A heroína colocou a xícara no pires com um estrondo, cortando o fluxo interminável de palavras do governante. Existiam 2 impérios no continente de Tang. 70 anos atrás, 2 filhos começaram uma guerra tentando engolir um ao outro. Como resultado, apenas um sol permaneceu no céu, iluminando o continente de Tang com sua luz. Centenas de pessoas perderam suas vidas e seus futuros para que um degenerado pudesse realizar seu capricho doentio. Se ao menos ele pudesse ser transformado em lama na praça mais lotada, mantendo todos os seus sentidos. O imperador quer manter esse talento por perto. Considerando sua posição, o governante deseja manter a dama no palácio sob o pretexto de treinamento. Que a feiticeira treine os magos do palácio. Por que Mad deveria retornar às suas terras? Rhea quer treinar o quarto príncipe. Essa será sua recompensa. O quê? Como é? O rosto do governante imediatamente mudou. Na verdade, ele não se importa com seu filho, mas a maga mais poderosa do continente deveria pertencer somente a ele. A criada pessoal de Rhea relatou ao imperador que sua senhora ficou furiosa ao descobrir o tratamento dado ao quarto herdeiro do trono. Sua Alteza já havia esquecido da criança nascida de uma paixão fugaz pela beleza. E essa criança sobreviveu e atraiu a atenção da própria Raina Hart. Um cenário interessante. Dizem que vários servos desapareceram ontem à noite. Ratos não são inclinados à lealdade, são? Os servos realmente tendem a fugir. Ninguém vai ficar entediado, certo? No entanto, há algo estranho nessa fuga. Todos os 3 deixaram seus pertences no lugar, como se não planejassem ir a lugar algum. Então, sua senhoria presumiu que a maior feiticeira do império matou esses canalhas. Não que ele fosse contra isso. O velho decidiu provocar aquela que poderia arrancar sua cabeça com um estalar de dedos. Não, era só uma brincadeira. Que maravilha, então não há motivo para mudar de assunto. Mas talvez o governante considere Mad Hart indigna de ensinar o quarto príncipe. Que absurdo. Raina Hart tem o sangue do maior dragão branco em suas veias. Ainda bem que ninguém mais ouviu essas palavras. Essa garota pode destruir uma vila inteira com um piscar de olhos. Após a morte do mentor da feiticeira, apenas ela e o imperador sabem do segredo de seu sangue, porque o velho suspeita quem é o elo extra aqui. Dragões são considerados a raça suprema entre todas. Há poucos deles, então raramente deixam seus ninhos. Encontrá-los é um evento que acontece uma vez a cada poucos séculos. Essa garota é uma quadrum de dragão, o que significa que ela é portadora de seu sangue.
Sua raça era considerada um mito antes de sua aparição. Então, sangue de dragão e olhos sombrios eram as coisas mais valiosas neste mundo. O imperador quer levar esse tesouro para seu palácio. O velho decidiu manter seu filho como refém ou algo assim. Por que oferecer uma recompensa se não vai devolvê-la? O pobre gatinho assustado de Rhea, ela enviará todos à morte fora da vez por ele. Então, o coração de Vicomter sabe o que está diante dela. Foi dado ao governante pelo mentor da portadora do gene do dragão. Um sorriso venenoso apareceu no rosto do vil degenerado. Esta é uma maneira de controlar os aéreos do dragão branco. Este é um elixir de submissão, aquele maldito pirralho. Que minha senhora o beba e jure lealdade eterna ao seu imperador. E então o governante dará ao quarto príncipe ou qualquer outro de seus filhos a portadora do sangue do dragão. Que maldito degenerado. Ele poderia simplesmente cortar a cabeça do velho ganancioso e fugir com o pequeno vilão. A rebelião herética começou. Cá foi o primeiro. Após Benriach decapitar o imperador. Os ais do sangue do dragão não beberão o elixir de obediência. Sua vontade não estará nas mãos de outros. Enquanto isso, a atenção do pequeno vilão foi atraída pelas flores que ele lhe deu. O garoto estava encantado, o que significava que a fada lavanda não as jogou fora. Cada buquê estava em um belo vaso. O encantador príncipe temia que o toque do monstro fizesse as belas flores murcharem, então envolveu a mão em um pano. Será que o quarto príncipe conseguirá dar novas flores à sua fada no próximo ano? Essas flores são tão bonitas e perfumadas, você só quer tocar suas pétalas aveludadas. O garoto imediatamente afastou a mão do buquê. Kevinriach não deve estragar as flores da fada lavanda. Se o monstro estragar as flores, a feiticeira certamente ficará chateada. Então, passos rápidos foram ouvidos no corredor. Eles estavam se aproximando do quarto. O quarto príncipe imediatamente ficou alerta e começou a ouvir os sons no corredor. O garoto costumava ter tanto medo desses sons à noite, mas agora ele espera que sua fada lavanda retorne. Por que a feiticeira parou e não entrou? Talvez a fada não consiga abrir a porta. Talvez toda a força da fada vá para sua magia, então não sobra para abrir a porta. Mas tudo bem. O quarto herdeiro do trono ajudará a feiticeira a lidar com isso. Kevinriach já está aqui. Ele abrirá a porta agora. A fada só precisa esperar um pouco para ver quem é. Havia uma multidão de servos da corte do lado de fora das portas. Eles estavam felizes em cumprimentar Sua Majestade, o príncipe. O imperador enviou servos para cá para cuidar do pequeno mestre. Multidões de servos se agitavam pelo castelo abandonado, colocando-o em condições adequadas. O que está acontecendo aqui? O que essas pessoas estão fazendo com a casa do garoto? Sua senhoria também ordenou que a equipe cuidasse da aparência do quarto príncipe. O pequeno cavalheiro não tem nada a temer. Aqueles aberrações disseram a mesma coisa a Kevinriach. Que o jovem príncipe experimentasse a água primeiro. Estava quente demais para ele? O príncipe mergulhou cautelosamente o dedão do pé na banheira. Depois disso, o garoto pulou e sibilou. O que está acontecendo? A água estava quente demais? O pequeno vilão imediatamente começou a fugir. Para onde Sua Majestade está correndo? E o banho dele? As criadas tentaram capturar o fugitivo, mas todas as tentativas foram em vão. Que assustador! Tudo está errado aqui. Aqui, a criança assustada voa a toda velocidade contra a barra do vestido da feiticeira. Que o bebê tenha cuidado no futuro. Não se pode correr nas telhas com os pés molhados. Pode ser perigoso. Havia pegadas molhadas dos pezinhos do príncipe por toda parte, e as criadas tentavam recuperar o fôlego. Raina acariciou a cabeça do garoto, o que significava que o bebê acabará de tomar banho. Talvez ele quisesse jantar com ela. A adorável criança começou a balançar a cabeça. Que fofo! Ele realmente é, igual a um gatinho. O quarto príncipe correu feliz para se vestir. Ele ia jantar com a fada lavanda. Em 12 anos, essa criança, a mais bela do mundo, morrerá. Rhea não deve permitir isso. Que absurdo está falando Madhart. O imperador pode não acreditar nela. Rhea não se importa. Mas ela sabe quando e como o governante morrerá. E o velho não vai gostar nada da sua morte. Como Rheat ousa iniciar um regicídio? Não será ela. Infelizmente, o governante sabe do dom de previsão dos aéreos do dragão.
Rhea viu aquele dia e protegerá Sua Alteza. Embora, na realidade, ela não vá fazer isso. É apenas uma alavanca de pressão. A Condessa Vic pede o quarto príncipe em troca da vida do imperador. Sim, é uma oferta bem boa para quem quer viver. Não havia sentido em usar a criança como chantagem. O velho é o único culpado. O tratamento com o quarto filho do governante deve ser o mesmo dado aos outros herdeiros. Se Kevin React não se tornar um psicopata caçado, ele não tomará a cabeça do velho. Embora Rhea não se importe nem um pouco, a julgar pela velocidade com que o imperador enviou servos para o garoto, a parte sobre a morte o intrigou bastante. Bem, veja como tudo está limpo. Tudo está brilhando e reluzindo. Quem dera fosse assim desde o início. No entanto, é preciso estar pronto para receber um golpe. Esse velho não gosta de ficar em dívida e perder o controle da situação. E aqui está o quarto príncipe. O garoto abriu um sorriso. Como ele é bonito na casa de Raina. Quem é tão bonito aqui? Quem é tão doce aqui? Quem é o garoto mais encantador do mundo? Como a fada Lavanda não reconhece Kevin React? É ele, o quarto príncipe. O garoto imediatamente irá se sujar na lama novamente para que a feiticeira o reconheça. Que absurdo! Como uma garota não reconheceria seu pequeno amigo? Ele apenas ficou ainda mais bonito, se isso for possível. As bochechas do herdeiro do trono ficaram imediatamente vermelhas. Como ele era engraçado! Que vergonha! Agora era a hora de começar a tão esperada refeição. Kevinia provavelmente estava com fome. A garota cortou cuidadosamente um bife para a criança, deixando o príncipe usar o garfo para pegar a comida. O garoto mirou bem e lançou o garfo no pedaço de carne como um arpão. Que delícia! Agora Raina pode comer em paz pela primeira vez em muito tempo. Que diabos! A criança ao lado da feiticeira uma vez comeu bolinhos de arroz misturados com areia. O quarto príncipe teve que roubar migalhas dos pombos imperiais. Que diabos agora? O que há de errado? Agora esse garoto está devorando um bife. Malditas notificações. Essas coisas são tão irritantes e não consigo pará-las. Um murmúrio percorreu a grande audiência. Algo estava incomodando o coração de minha senhora. Preciso me recompor e continuar, porque Raina agora está ensinando jovens magos. Está tudo bem. A aula continua. Diante do garoto havia uma batata empoeirada. Era assim que a porção de comida de Tieran parecia hoje. Tieran Fargan, o principal personagem masculino do Jardim de Vetuinia e o último príncipe do Império Tunter. Mais precisamente, o único portador sobrevivente de sangue real na Terra, porque a maior feiticeira apagou seu reino com um estalar de dedos. No entanto, Rhea não destruiu um estado inteiro sem motivo. Enquanto dois impérios poderosos lutavam pela supremacia no continente, a garota teve uma visão. Sob a capital do Império Tun, havia um lugar desconhecido pelos humanos, onde grandes dragões e outras criaturas viviam. Segundo sua visão, quando o dragão escarlate despertar, ele subirá aos céus e destruirá o mundo. Então, a grande feiticeira parou o tempo e ergueu a terra aos céus. No entanto, o custo foi alto demais. Assim, Raina morreu tragicamente e permaneceu apenas na história do Império. E com a queda da capital, todo o Império de Tieran caiu. Ninguém conseguiu escapar, exceto o herdeiro de sangue do trono. Isso significa que o personagem principal também teve uma infância difícil e trágica. O autor não era querido na infância e seus desenhos não eram elogiados. Qual é o problema dele? Então, essa maldita janela quer que a garota se envolva nesse drama também. Raina já interferiu no destino de Kevin React. Se ela também começar a mudar o destino do personagem principal, então este mundo inteiro virará um caos. Maldito escritor. Ele escreveu tanto horror depressivo e a garota tem que resolver tudo isso. A professora está pegando fogo novamente. Que assustador. Ainda bem que a família imperial tantariana desapareceu na história. Se eles tivessem sobrevivido, teria sido uma completa desgraça, porque os sobreviventes de Túner enfrentariam apenas uma escravidão humilhante. Chega de conversa sobre o Império caído. Tudo o que resta dele é poeira, assim como a carteira de um amigo falador. Nada disso. Ele agora vai se vingar e sair daqui com uma soma considerável. Sua Alteza, o príncipe, deve fugir. Ele não irá sem uma babá. O herdeiro deve ser o único remanescente da família imperial. Tieran é a última esperança deles.
Um mês se passou desde o colapso do império, e o pequeno príncipe, por estupidez, caiu nas mãos de traficantes de escravos. No entanto, o herdeiro do império caído nunca esqueceu quem era, e seu império ressurgiria das cinzas. Do lado de fora, uma voz familiar chamou os dois homens. Um novo cliente havia chegado, e eles precisavam mostrar-lhe a mercadoria. Agora tudo será feito. Que o convidado siga em frente e vire à direita. Eles lhe mostrarão os melhores escravos. Debaixo do capuz do manto, olhos de dragão brilharam. Que minha senhora escolha qualquer um deles. Sem pensar duas vezes, a grande feiticeira apontou o dedo para a masmorra distante. Ela o levaria. Este ainda é muito jovem, então pode não usar magia corretamente. Por outro lado, se um jovem estiver feliz, ele servirá por mais tempo. Que esse lixo melhor não fale. Em um minuto, o homem preparará a mercadoria para a venda. As barras da prisão rangeram imediatamente. Que o garoto não se mexa. É hora de ele ganhar seu sustento. O herdeiro do império caído começou a chutar. Agora, tirem as mãos rapidamente, seus degenerados vis. Que o pequeno fique assim. Ele precisa ser marcado. Tudo terminará logo. O traficante de escravos tinha um instrumento em brasa nas mãos. Os olhos do protagonista imediatamente se iluminaram. Mesmo sendo criança, havia tanto poder em seus olhos. Era simplesmente incrível. Todos fiquem de pé. A senhora não quer marcar o garoto como escravo? Rhea o levará e colocará o selo da família nele. Os comerciantes de almas vivas olharam relutantemente um para o outro e assentiram a qualquer capricho do cliente. Que minha senhora leve o garoto e, com ele, as chaves de suas algemas. Se ao menos eles pudessem libertar todos esses infelizes e deixá-los sozinhos com essas aberrações. Isso seria um espetáculo. E assim, a grande feiticeira libertou o personagem principal da escravidão. E ela só queria não fazer nada e não interferir em lugar algum. Mas algo deu errado. A criança assustada começou a semicerrar os olhos. O sol cegava seus olhos por falta de costume. Quantos dias ele passou na prisão? No entanto, o personagem principal não demonstrou isso. Ele enfrentou seu destino com toda a coragem possível. Que o garoto cuide bem de si mesmo e não caia nas mãos desses aberrações novamente. Rhea libertou as mãos do protagonista. Que diabos? O que essa senhora está fazendo? Não está claro que o príncipe Tieren está livre agora? A garota colocou um certificado na bolsa do garoto, confirmando sua cidadania do Império Vetuiniano. Mas como a senhora poderia prever tudo? O garoto sabe usar magia das sombras, não é? O pequeno guerreiro apertou sua espada ferozmente, o que significava que a senhora estava pedindo que ele aceitasse a identidade daqueles que mataram sua família. Rhea abraçou o príncipe. Ele precisava sobreviver. Com esse documento, os traficantes de escravos não poderiam capturar Tieren, e ele poderia conseguir um emprego. Aqui, o personagem principal mostrou os dentes e afastou sua salvadora de si. Que essa mulher tire as mãos do príncipe. O único herdeiro do Império Tunara não precisa de nada disso e não fingirá ser seus inimigos. Que diabos de certificado daqueles que encharcaram seu país natal de sangue, que tiraram a vida de centenas de pessoas. E essa garota pensou que o último príncipe aceitaria a ajuda do inimigo, mesmo que Tieren não considerasse isso ajuda. Que o garoto pense que simplesmente encontrou essa espada aqui. Que ele simplesmente sobreviva. Quem diabos é ela para dizer tal coisa ao ar? Um rugido assustador veio debaixo do capuz. Seu dragão interior estava perdendo a paciência. Ele não tinha escolha. O príncipe poderia desistir ou sobreviver pelo bem de seu império e família. O garoto precisa encontrar alguém em alguns anos. Então, agora ele tem que sobreviver. A partir de agora, o pequeno príncipe está livre para viver como quiser. Agora ele está livre. Mas quem é ela? A feiticeira desapareceu imediatamente. Essa garota estranha é definitivamente uma feiticeira. Isso é tudo o que está claro aqui. Mas como essa senhora sabe sobre o futuro? Quem é ela e por que precisa fazer tudo isso? O pequeno protagonista mordeu o lábio. Mas não importa, agora ele tem a chance de escrever sua própria história e a história de seu império. E o último príncipe certamente encontrará essa feiticeira algum dia. Agora, o herdeiro do Império Caído deve se concentrar em seu caminho e não desviar dele sob nenhuma circunstância.
Foi assim que o personagem principal recebeu a chave para sua liberdade de uma estranha misteriosa com olhos de dragão. Essa criança sobreviverá. Sim, ele é o personagem principal, afinal. Rei até lançou um feitiço de rastreamento no documento. Se o príncipe descobrir que a feiticeira é a própria Raina, ele certamente correrá para matá-la, porque ela destruiu o império e seus habitantes. No entanto, esses são apenas problemas para o futuro dela por enquanto. Agora ela tem algo em que se concentrar. A maior feiticeira ativou o fluxo mágico e o direcionou para a casa de escravos. Que diabos! Todos estão fugindo. Como isso pôde acontecer? Precisamos pegar a mercadoria imediatamente. As correntes mágicas derrubaram os vice-comerciantes, bloquearam sua visão e deram a todos os escravos uma chance de escapar. Hoje, a garota está confusa, então não arrancará a pele desse lixo. Seria ótimo jantar agora. Todas essas confusões com as aberrações locais consomem tanta força e energia. Enquanto isso, o pequeno vilão sentava-se mansamente nos degraus da escada, esperando por sua fada lavanda. Assim que uma brisa fresca soprou pelo castelo, o garoto sorriu. Rhea está aqui. A feiticeira retornou. O bebê imediatamente pulou de seu lugar. Rhea também estava muito feliz em ver o garoto. No entanto, o príncipe, que não conhecia palavras gentis nem calor, ficou paralisado em perplexidade diante da condessa, perguntando-se o que estava acontecendo. Então, Sua Alteza não sabe o que Raina quer dizer. Tudo bem. É completamente natural. O quarto príncipe começou a pensar cuidadosamente nas palavras que queria dizer. Ele era tão fofo. Contudo, o garoto duvidava que o que dissesse estaria correto, então olhou para a criada. O pequeno vilão imitou a reverência da criada. O príncipe está feliz em dar as boas-vindas ao coração da condessa. Aqui está. O garoto se saiu bem, mas não precisam ser formais. Podem simplesmente dizer olá. Rhea está feliz por retornar ao lugar onde o pequeno Kevin está. O bebê está feliz em ver a fada lavanda. A feiticeira agora está onde o príncipe está, e isso é tão maravilhoso. Esse garotinho já ocupa um lugar especial na alma da feiticeira. Quem diria? E esse gatinho adorável poderia inundar o império com sangue e lágrimas em poucos anos, mas Raina não permitirá que isso aconteça, e o príncipe quer se tornar seu aluno. A garota atacou sua comida com avidez. Ela precisava ter tempo de devorar tudo antes que aquelas malditas notificações aparecessem. No entanto, o pequeno vilão não tocou em seu jantar, e foi por isso que a fada lhe ofereceu tornar-se seu aluno. A feiticeira não sabe que Kevin Riak é um monstro? Ela deveria definitivamente saber disso. E se a fada lavanda não souber que ele é um monstro? E assim, o garoto pensou na oferta da feiticeira. Kevin Riak não quer mentir para Raina e esconder dela que é um monstro, mas ele deseja tanto se tornar seu aluno. O garoto baixou a cabeça, o que significava seu consentimento. Essa era uma notícia maravilhosa. Rhea já estava ansiosa pelas aulas deles. Que alívio! O imperador convocou os dragões ao amanhecer. Então, Raina pensou que algo terrível havia acontecido. Mas não. Assim, a condessa Vic é obrigada a cumprir seu dever como tutora do quarto príncipe para seu pai, que é o próprio imperador. Isso significa que Kevin se tornou uma substituição para o elixir de subordinação. E há muito tempo, esse velho podre se lembrou de quantos filhos tinha. Que tipo nojento ele era. Ainda bem que o garoto não se opôs. A propósito, o personagem principal também parou de passar fome ultimamente. Isso significa que agora, até o início da história original, a garota pode descansar tranquilamente em seu próprio domínio. Rhea logo partirá para Gabei, onde tem uma pequena propriedade no campo. Talvez o príncipe queira ir com ela. O rosto do pequeno vilão ficou imediatamente pálido, e parecia que um confronto sério estava ocorrendo dentro dessa criança. Alguns dias depois, a comitiva da grande feiticeira partiu para o domínio de Abby, como combinado. O campo recebeu calorosamente os novos convidados. Criaturas fofas e peludas brincavam por toda parte, e o verde era visível. O encantador garotinho ficou imediatamente encantado com o que viu. Raina percebeu. Um pequeno ser com uma cauda fofa engoliu imediatamente a nós. Como esse pequeno está feliz. A garota fez a coisa certa ao escolher uma carruagem em vez de magia de teletransporte. No dia anterior, a fada lavanda tinha medo de monstros. Que perguntas estranhas.
Claro, a maior feiticeira do continente não tem medo de monstros porque é mais forte que eles. E esse camarada encantador, por culpa de um cavaleiro vil, considera-se um monstro. Se ao menos ele também pudesse renascer aqui, por exemplo, como excremento de pombo no asfalto. Um dos cavaleiros parou a carruagem. Hoje, eles montarão acampamento aqui. A vila mais próxima ainda está a meio-dia de viagem. É hora de se preparar para a noite. Que os cavaleiros acendam uma fogueira e preparem os suprimentos necessários. O destacamento acompanhante da feiticeira completou sua tarefa rapidamente. O acampamento estava pronto em literalmente um instante. Kevin Ryak recebeu tantas novas impressões hoje que estava muito cansado. Rhea decidiu colocá-lo para dormir cedo. Hoje, pela primeira vez na vida, o quarto príncipe deixou as paredes de seu palácio abandonado. Olhando para o bebê ronhando confortavelmente, a garota bocejou involuntariamente. Ela também precisava tirar um cochilo. A estrada a esperava novamente amanhã. A feiticeira se acomodou mais perto do garoto quando ele estava feliz. Sua alma se sentia tão quente e calma. Então, um grito agudo foi ouvido. Todos saiam do acampamento imediatamente. Há uma emboscada. Todos assumam suas posições. Que diabos? O que está acontecendo aqui? A garota saiu imediatamente de sua tenda. O fogo ardia por toda parte. O cheiro de queimado fez os pulmões da heroína arderem imediatamente. Quase nada era visível. O cavaleiro acompanhante ordenou que sua senhora se abrigasse imediatamente. Eles estavam presos. A feiticeira lidaria com esses suicidas mais tarde. Mas agora ela precisa salvar o pequeno príncipe. O garoto precisa acordar rapidamente. O acampamento deles foi atacado por alguns cretinos. Espere, onde está Kevin? As pupilas do dragão Ais mudaram para verticais. Um rugido aterrorizante foi ouvido em sua voz, perguntando onde estava seu pequeno vilão. Enquanto isso, na mata densa, 2 mercenários desconhecidos corriam em direção ao Canyon. Eles foram ordenados a entregar o garoto diretamente lá. Faltava pouco.